Olá, amantes da verdade. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que chamou minha atenção. O canal Dois Dedos de Teologia, um canal famoso aqui do YouTube. Depois de anos, ele descobriu que o nome de Deus realmente deve ser usado e que esse nome é importante. Sim, isso mesmo. Ele acabou de descobrir isso. O Senhor Dois Dedos, nem que passou anos ensinando o puro suco da teologia sistemática trinitária, só agora percebeu que o nome divino tem peso bíblico. Interessante, né? Bem, antes de começar, calma, respira. Não é um ataque gratuito, é uma análise. E sim, vamos ser respeitosos. Não tenho nada contra o canal, muito menos contra a pessoa. Mas quando um teólogo admite que descobriu algo que a própria Escritura sempre afirmou, bom, isso merece um comentário especial. Vou mostrar 3 cortes do vídeo dele, que vão direto ao ponto, e comentar trecho a trecho. No final, juntamos tudo e eu mostro por que isso é mais do que uma propaganda de um livrinho famoso. É algo que a Bíblia ensina claramente. Já deixa o seu like nesse vídeo e verifique sua inscrição no canal. Vamos começar logo depois da vinheta. Fique conosco. Às vezes, grupos heréticos, que são caracterizados por alguns comportamentos que a gente discorda, podem ter algumas ênfases que a gente pode receber e aprender. Nisso, tem um ponto que os testemunhas de Jeová chamam a atenção, que eu tenho pensado muito a respeito, que é a questão do nome de Deus. Não, eu não tô aqui para te dizer que você precisa agora ter que chamar Deus de Jeová o tempo inteiro, tem que ficar chamando agora Jeová, não pode mais chamar de Senhor, nada disso. Os testemunhos de Jeová ainda são um grupo herético e toda essa ênfase no nome de Deus às vezes é um pouco exagerada mesmo. No entanto, será que a gente não tem às vezes perdido algo em ignorar que Deus se revela na Escritura também com um nome pessoal? Ora, os testemunhos de Jeová não inventaram a perspectiva de que Deus se apresenta na Escritura com um nome pessoal. Deus faz isso, Deus expressa o seu nome quando ele entra em contato com o seu povo. E será que a gente não deveria dar um pouco mais de ênfase nisso, no modo como a gente lê a Escritura? Quem me chamou a atenção para isso recentemente foi um autor chamado John Mark Comer, no livro Deus Tem um Nome. O subtítulo, O que você acredita sobre Deus, transforma quem você é. Esse autor, o Mark Comer, às vezes, grupos heréticos... Pause aqui. 3 observações rápidas antes de destrinchar. 1. Ele começa chamando as testemunhas de Jeová de um grupo herético. Em seguida, admite que tais grupos podem ter ênfases úteis. 2. Ele diz que não está pedindo para ninguém virar um Jeová ambulante, isso como gesto de moderação. Bem, acho que ninguém ensina isso, certo? 3. E ele nomeia o escritor americano John Mark Comer como a fonte que o fez pensar nisso. Senhor Dois Dedos. É curioso ver alguém que por anos minimizou a importância do tetragrama. Admitir que talvez perderemos algo ao adulterar o nome sagrado por Senhor ou Deus. Perdemos algo porque a Escritura contém diversas instâncias onde o nome não é mero rótulo. É revelação, é identidade. Vamos ao ponto bíblico. Jesus mesmo, na oração modelo, pediu: santificado seja o teu nome. Isso não é um mero detalhe. É instrução básica. O nome divino deve ser santificado. Apagar o nome divino quase 7.000 vezes é santificar o nome de Deus Senhor Dois Dedos? Adulterar esse nome de suas Bíblias é honrar o nome do Deus de Jesus? Em João 17, Jesus fala em manifestar o nome do Pai. Ao invés de recorrer a livrinhos modernos, vamos direto à Bíblia. João 17:6. Tenho feito manifesto o teu nome aos homens que me deste do mundo. João 17:26. E eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e hei de dar a conhecer. Então, Senhor Dois Dedos, acredito que nunca foi difícil entender que o nome que Jesus tanto deu a conhecer, o nome divino, fosse de extrema importância. Paulo, por sua vez, diz que quem invocar o nome de Jeová será salvo. Ele faz uma citação do profeta Joel.
Joel e outros profetas ligam manifestações divinas ao nome sagrado. Isso não é mania de seita, Senhor dois dedos. É a Escritura. Então, quando o Senhor diz, às vezes a ênfase é exagerada, eu pergunto, exagerada segundo qual critério? Segundo o critério de quem aboliu o uso do nome das traduções? Segundo o critério de quem prefere esconder o tetragrama atrás de palavras gramaticalmente úteis, mas teologicamente empobrecidas? Segundo o critério daqueles que, convenientemente, ocultaram o nome divino para endossar doutrinas pagãs como a Trindade? Não, Jesus não era exagerado ao manifestar e tornar conhecido o nome divino. Se você é cristão, você imita a Cristo. Como diz a Bíblia, Senhor dois dedos. Invocar o nome de Deus traz a salvação. Isso deveria ser básico. O senhor não acha? E só um adendo importante. Ele cita que somos heréticos, certo? Mas isso é segundo a sua visão de mundo. Senhor dois dedos. Para mim, um grupo herético é aquele que inventa doutrinas e as impõe como verdades basilares. O estudioso católico, que é de onde se originou a sua crença trinitária, John Lawrence Mackenzie, um dos teólogos mais influentes do século XX, disse algo que mostra quem realmente pode ser chamado de um grupo herético. Trindade. A Igreja define a Trindade de Deus como a crença que em Deus existem três pessoas que subsistem numa única natureza. A crença nesses termos foi definida somente nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, e como tal não é explícita e formalmente bíblica. A trindade de pessoas no interior da unidade de natureza é definida em termos de pessoa e natureza, que são termos filosóficos gregos. De fato, eles não aparecem na Bíblia. As definições trinitárias surgiram como o resultado de longas controvérsias, nas quais esses termos e outros, como essência e substância, foram erroneamente aplicados a Deus por alguns teólogos. Preciso dizer mais alguma coisa. Quem inventou uma doutrina e rotula outros de hereges, Senhor dois dedos? Comente aqui, pessoal, o que vocês acham. Bem, vamos seguir analisando a descoberta histórica do canal Dois Dedos de Teologia. Isso é Êxodo 34. O John Mark Comer vai subdividir essa passagem nos 6 capítulos do seu livro para expor o que Deus deseja que nós conheçamos dele. Ele trabalha como Deus revela o seu nome e os seus atributos, mostrando que tudo que nós vemos ao longo de toda a Escritura já estava revelado nessa breve, mas importantíssima declaração. Os 2 primeiros capítulos do livro, que se chamam Yahvé, uma simples ideia que pode alterar radicalmente a forma como você se relaciona com Deus, 2 pontos. Um nome, e Yahvé, porque Deus precisa de um nome afinal, Deus e os deuses. São 2 capítulos que se dedicam basicamente ao nome que Deus dá para si mesmo, que é o nome Yahvé ou Jeová ou Yehowa, ou como a sua Bíblia preferir traduzir. Ele vai nos mostrar que na cultura hebraica, o nome de uma pessoa mostrava algo da natureza dessa pessoa. Por exemplo, Abrão foi renomeado por Deus para Abraão. Abrão significa pai exaltado, mas ao ser chamado por Deus para abandonar seu povo, é como se ele tivesse que abandonar essa exaltação para se tornar Abraão, o pai de muitas nações. Afinal, seria através dele que Deus afirmaria sua aliança, formaria a nação de Israel, que deveria proclamar o seu Deus diante dos demais deuses e das outras nações, e por meio do qual o Messias viria. Da mesma forma, Deus se revela como Yahvé, que significa algo que poderia ser traduzido como tudo o que sou, eu serei. Ou serei o que serei, ou algo desse tipo. Então, isso é Excelente Êxodo. ponto, Senhor dois dedos. E aqui a gente tem material para trabalhar. Ele cita a ideia. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Isso é ouro retórico e teológico. Primeiro, quem adora cria imagem de referência. Se sua adoração está centrada em filosofias humanas ou imagens cognitivas empobrecidas de Deus, você fatalmente vai incorporar isso. Agora veja a ironia. O próprio cara que classificava as testemunhas de Jeová como heréticas está celebrando um autor best-seller que traz a mesma ênfase que ele antes ridicularizava. Por quê? Porque coube no script do mercado editorial. Porque se ganha um dinheiro para divulgar um livrinho. E olha só, quando vira best-seller, é descoberta teológica. Quando vem de um grupo cristão marginalizado, é exagero de seita. Isso é um duplo padrão vexatório. Vamos ao texto que ele aponta. Êxodo 34, 6 e 7. Ali está uma autodeclaração divina. Misericórdia, longanimidade, fidelidade,
perdão e justiça. O autor do livrinho que ele está divulgando divide esse texto em capítulos para explicar cada atributo, e isso é útil, mas não é novidade. A Escritura já apresenta isso. As tradições acadêmicas talvez tenham ofuscado a leitura simples e devocional. E um ponto a se destacar é que o sentido do nome, Yahvé, conecta-se ao caráter revelado em Êxodo. Não é apenas fonética. O nome transmite promessa, ação e fidelidade. Ao identificar Deus por Jeová, Israel afirma uma história de relacionamento, promessa e intervenção histórica. Isso distingue Jeová, ou Yahvé, das divindades anônimas e impotentes. E outra observação. O autor do livro que ele faz propaganda usa linguagem popular para reapresentar esses conceitos. Ótimo, vale didaticamente. Mas o fato de ser palatável não o torna inovador. É reentender algo que a Bíblia sempre disse e que as testemunhas de Jeová sempre divulgaram ativamente. Uma verdade que, em muitos contextos, foi misturado com categorias gregas pelas igrejas majoritariamente trinitárias. Fazendo esse nome, né, Yahvé, que transliterado vira Jeová, não é? Por que isso é tão importante? Porque esse é o nome de Deus. Deus tem um nome. E por mais que a gente não tenha acesso absoluto ao nome de Deus, mais que a gente não consiga remontar a pronúncia exata do seu nome, como foi revelado no primeiro momento, um esforço por chamar Deus a partir de um nome que ele usou para se expressar e para se definir é também importante, porque essa é uma das formas como Deus se expressa de forma distinta, diferente das outras divindades. Ao se expressar com uma característica pessoal como um nome próprio, nós temos esse Deus se expressando como uma pessoa, e uma pessoa cujo nome próprio tem um sentido, tem um significado, que é o que se dá no resto do texto, que expressa as características dele e que nos dá uma certeza de que ele será aquilo que ele revelou ser. É interessante que ele vai lembrar que quando Deus diz eu sou o que sou, essa é uma tradução complicada, porque na verdade a melhor tradução seria eu serei o que serei, que é uma forma em hebraico de falar sobre soberania e autoridade, de que ele se revela soberanamente, que ele tem total controle sobre si mesmo e que ele expressa a sua identidade de uma forma definitiva e total. Não é um Deus moldável ou mutável, é um Deus que será e sempre será Aí aquilo. está a cereja do bolo. Esse trecho é, para mim, outro ponto frutífero desse vídeo bombástico do 2 dedos de teologia. Por quê? Porque admitir que Ehyeh, Asher Ehyeh tem força verbal no futuro, algo como eu serei o que serei, rompe alguns argumentos risíveis que usam o eu sou como se fosse uma declaração idêntica à afirmação de ancestralidade feita em João 8:58. Vamos com ordem. 1. No hebraico, Ehyeh tem forma verbal relacionada ao futuro imperativo existencial, mais próximo de me revelarei ou me tornarei, do que do presente simples existencial no sentido moderno. 2. Traduzir simplesmente por eu sou o que sou perde a ideia de promessa e ação futura implicada no nome, além de ser uma péssima tradução da Septuaginta, que diz eu sou o ser. Jeová é alguém que age, cumpre, permanece fiel ao que prometeu. 3. Isso nos mostra que o nome carrega dimensão dinâmica. Não é apenas um rótulo estático, é uma garantia de ação. Ele será aquilo que prometeu ser, à sua criação e ao seu povo. E agora a ironia final. Isso é justamente o aspecto dinâmico, promissor, que torna o tetragrama tão teologicamente valioso. Não é uma curiosidade sem importância. Se Deus será o que será, então o seu nome é a promessa em ato, a base para confiar na aliança. Por fim, vamos traduzir isso para uma aplicação concreta em termos de adoração, evangelismo, teologia e apologética. Adoração. Santificar o nome divino é reconhecer a identidade de Deus de forma personalizada. Isso muda a nossa oração. Não pedimos a um conceito abstrato, nem a um Deus misterioso com 3 cabeças, mas a um Deus real, bíblico, o Deus de Jesus, que prometeu agir. Evangelismo. Invocar o nome de Jeová não é uma fórmula mágica, mas reconhece a competência de Deus para salvar. E as Escrituras enfatizam isso sistematicamente. Teologia. Se a erudição da teologia da Trindade foi moldada por categorias filosóficas que vieram depois, precisamos separar o que é leitura devocional e bíblica do que é adição pagã.
Não é negar a Trindade por arrogância, é pedir rigor hermenêutico. É seguir a doutrina pura dos apóstolos e de Jesus. É adorar ao Deus bíblico, o Deus de Jesus. Apologética. Ao apontar essa hipocrisia, nosso objetivo não é humilhar pessoas. É corrigir no amor e trazer a discussão de volta à Escritura. O duplo padrão precisa ser exposto. Quando algo útil vem de um best-seller, é descoberta. Quando vem de quem foi marginalizado, é mania de seita. Isso precisa acabar. Então, Senhor, 2 dedos de teologia. Fico feliz que o Senhor esteja lendo e absorvendo conteúdos que nos lembram do valor do nome divino. Só um recado amistoso. A Bíblia já dizia isso antes desses best-sellers te pagarem para você fazer propaganda para eles. Ler a Bíblia com atenção teria te adiantado no processo do conhecimento sobre a importância do nome divino. Respeitar grupos sérios como as Testemunhas de Jeová também o teria ajudado. Mas como sempre digo, antes tarde do que nunca. Não é verdade? Se o objetivo é aproximar as pessoas de Jeová, ótimo, vamos juntos. Mas que não vire moda seletiva. O que é válido por ser popular não pode invalidar o que é válido por ser bíblico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se e, se quiser, deixe nos comentários qual corte você achou mais divertido. Quero ver o senhor 2 dedos nos respondendo com a mesma elegância com que citou o autor do livro que ele fez propaganda. E aquela matéria completa de sempre relacionada ao tema do vídeo, vou colocar em um link na descrição desse vídeo. Leia com atenção. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.